Temos mexer. Mas é que acho que é o futuro. Isto é o vizinho daqui. Será? Pronto. Também temos que ligar. Que é? Mas eu não tenho comando. Isto não tem de estar. Não, de estar. Eu é que gosto de passarinho. Mas também que se usa por máquina, não vou levar o passarinho. Não. Tem um microfone? Já é? Sim. Acha que já podemos começar? Sim. Penso que consegue. Penso que conseguem ouvir melhor do que só alguma coisa? Ok. Boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença nesta nossa primeira iniciativa nesta área da mediação família-escola do projeto Pescador de Sonhos, é assim que vi. Queria agradecer também a presença, antes de mais, dos nossos convidados que vêm cá partilhar as suas experiências. Também agradecer à parte do Municipal por ter comparecido, à Associação de Pais também, agradecer a presença. Agradecer a presença, sobretudo, e por último, mas não talvez os mais importantes, dos pais. Acredito que também temos aqui pais, somos todos pais, alguns têm filhos na escola, é sobretudo deles que está a montar este primeiro workshop, este primeiro palestra, seminário e conversa, que a gente queira chamar, este primeiro momento de partilha. E desde já, se calhar, ia passar a palavra à doutora Melania Tavares, coordenadora da área da mediação familiar do Instituto de Apoio à Criança, direto de mediação escolar. Vou deixar aí passar a palavra para... Olha, muito boa tarde. Eu também tenho que agradecer a vossa presença. Ao contrário daquilo que possam pensar, não estou nada triste por serem poucos, porque acho que só faz falta quem está. E só tenho pena de uma coisa, provavelmente são aqueles que menos precisariam de ouvir aquilo que eu vou dizer, porque senão não estariam aqui, porque já percebemos que a postura dos pais muitas vezes, às vezes com motivos muito válidos, mas é de estar pouco presentes na escola. Talvez tenha a ver com questões de horário, não sei. A experiência a mim diz-me que mesmo quando é mais tarde, às vezes não vêm todos aqueles que convidamos. Aquilo que eu venho cá falar, o título da minha comunicação é Casa de Pais, Escola de Filhos. Um bocadinho na tentativa de chegar àquela máxima que de facto os filhos são o espelho da nossa educação. Eu não acho que seja apenas isso. Isto agora me durou imenso, já posso cantar isto. Não acho que seja apenas isso, mas de facto existem imensos fatores que contribuem para, às vezes, o bom e mau comportamento dos nossos filhos, mas eu acho que de facto aquilo que mais acaba por intervir é o nosso tipo de educação. Como somos poucos, e eu posso me levantar, não contrapasso. Como somos poucos, eu acho que podemos fazer uma dinâmica diferente do que estarem aqui só a ouvir-me
porque se calhar seria muito mais produtivo que também conversássemos e que eu fosse mais ao encontro das vossas expectativas do que estar aqui com o método dispositivo a despejar a matéria, porque felizmente já não são alunos e isto se calhar não se documentar. Eu gostava que, por favor, que se apresentasse, que dissesse o seu nome e que dissesse uma coisa que gosta muito, muito, muito e uma que não gosta nada, nada, nada. E depois vamos passando a palavra, só para nos ficarmos a conhecer mais um bocadinho e para quebrar aqui esta rigidez deste momento de auditório, para fazermos aqui um bom trabalho. O meu nome é Fátima Custódio, tenho 2 filhos a estudar nesta escola, gosto muito, muito, muito de reuniões de encarregados de educação e pais como esta. Não gosto nada, nada, nada de ouvir dizer que a postura dos filhos é o espelho da educação que têm em casa. Aliás, eu considero isso uma inverdade. Podemos argumentar. Exato. Tá? Já falamos. Foi a apresentação que pediu. Sim, mas Ok. uma questão de educação que acontece já tinha terminado. Já. O meu nome é Sandra Santa Clara, também sou mãe de uma menina que anda aqui na escola, até aqui tenho estado, e sempre que posso também venho sempre às reuniões. Obrigada. É, tu esqueças de dizer o que é que gosta de dizer nada, nada. Quem é que não gosta de nada, nada? Porque eu gosto, até aqui tenho estado tudo. Não é só da escola, pode ser uma coisa pessoal. Não. Pronto. Até aqui tudo bem. Mas esta minha pergunta na vossa apresentação não tem propriamente a ver com aspectos da escola. É uma coisa pessoal, uma coisa que gosto muito de viajar, não gosto de nada, outra coisa qualquer. Deixa eu ver. Ora, o meu nome é Eva Pimenta, trabalho aqui na escola, sou mãe de 2 jovens, um de 19 anos e outro de 9 anos. Também gosto muito das questões ligadas à educação e aqui na técnica de educação que estou. E eu não gosto de nada, nada, nada. Não gosto de nada de Pronto, já passou, já passou. Boa tarde, sou Graça Pinheiro, sou professora neste agrupamento. Também tenho um filho aqui neste agrupamento, nesta escola. Uma coisa que eu gosto muito, praia, mar, acalma-me imenso. Também aqui. E estou. Uma coisa que eu não gosto, frio, neve, detesto, acho horrível. E sempre que posso e que consigo, estou presente neste tipo de reuniões. Raramente falto uma reunião de pais ou encarregados de educação e sempre que estou chamada, chego a não almoçar para poder estar presente. Portanto, Sou Manuela Lima, trabalho na Câmara Municipal de Alfeira. falta um microfone. O que gosto muito das minhas filhas, acho que são o meu tesouro. O que não gosto, vou falar num alimento que é o leite, toda a gente vai achar estranho, mas é uma coisa que detesto até o cheiro. Muito bem, muito obrigada. Sou José Salvador, sou professor aqui no agrupamento. Já não tenho filhos em idade escolar, alguns ainda estudam, ou única que estuda. Gosto muito, muito de ouvir opiniões. Nada, tenho algumas coisinhas que não gosto, assim, nada. Eu Porto, Sporting. Sou do Sporting, mas sei-me indiferente. Ligeiramente indiferente. É ligeiramente indiferente de futebol. Futebol, acho que é de um grupo sério, não há motivos. Normalmente não há motivos. Agora devíamos ser, eu também sou do Algarve, devíamos ser todos guardanenses. Sim. No mínimo. Obrigada. Boa tarde, sou o Carlos Coimbra, sou técnico de desporto da Câmara Municipal. Além disso, também sou pai, uma filha que anda cá também, ainda no ensino pré-escolar. Eu gosto de ver, por exemplo, este tipo de iniciativas do programa Escolhas deste projeto de Sonhos. Parabéns a eles realmente por essa iniciativa. Gosto de ver jovens realmente a crescer com dinamismo, isso é realmente muito importante de louvar. O que eu não gosto, não posso dizer que não, senão é uma coisa assim muito extraordinária, posso dizer que não gosto. Obrigada. Olá, sou o Diogo Pinha, já não estudo, disse também, mas sou dinamizador comunitário do Pescador de Sonhos. Não gosto nada de coelho e gosto muito de cinema.
Sou o Ricardo, sou o coordenador deste projeto, do Pescador de Sonhos. Coisas que eu gosto muito de trabalhar com crianças e jovens, dá-me imenso prazer e felizmente estou a ter uma vez mais essa oportunidade daquilo que eu realmente gosto de fazer. Coisas que eu não gosto, eu gosto de quase tudo, comida sobretudo, gosto de quase tudo. Não como carne, por exemplo, mas eu gosto, não como por opção. Coisas que não gosto, se calhar não gosto de pessoas que desistem à primeira, por tantas dificuldades. Obrigada. Bom, eu sou a Ana Paula, sou coordenadora de um projeto, o Aprendizar, em Olé, que também pertence ao programa de escolhas. Adoro estes momentos de partilha, o encontro com uma série de possibilidades, troca de ideias e de realidades. Não gosto da inércia. Obrigada. Eu sou António Jorge, tenho um filho aqui na escola e gosto de tudo, portanto, o que não gosto de futebol não gosto muito. Não. Sorte das suas filhas. Gosto de tudo. Senhora, não se quer apresentar? Como se chama? Muito obrigada. Ora, pronto. Já ficámos a saber um bocadinho uns dos outros, respondendo aqui à questão da senhora. Eu não sei se me fiz explicar muito bem no início. Eu disse que, de facto, existem vários fatores que condicionam o comportamento dos filhos, mas continuo a acreditar que eles são muito aspecto da nossa educação e que a nossa educação influencia fortemente naquilo que eles são. E, sobretudo, mesmo que eles passem momentos mais complicados, normalmente relacionados com o crescimento, com fases do crescimento, eu acredito que uma boa educação vai sempre dar frutos. Às vezes não é. É quando nós mais expectamos e mais queremos que isso aconteça. Porque se eles também não forem rebeldes, não forem contra as regras, não estão a crescer. E isso também faz parte da nossa educação. Mas nós já vamos falar mais sobre isso. No fundo, aquilo que nós pretendíamos fazer era perceber a importância da presença dos pais na escola. Vocês já cá estão, portanto, dizer-vos que isso é importante, julgo que é um bocadinho mais do mesmo. Vocês percebem essa importância quando vem à escola, quando aquela mãe diz que não almoça para vir às reuniões da escola, é de louvar, porque de facto nós, quando assumimos o grande projeto de ser pais, temos que ter a plena consciência de que é um projeto para a vida e que se assumirmos um projeto de trabalho, de formação pessoal, de experiência de vida, nós temos que nos dedicar a ele. E de facto, ser pai e ser mãe é aquele projeto que nos leva mais tempo, que nos dá mais felicidade, que nos dá muitas vezes mais angústias, mas temos sempre a opção de não sermos pais. Talvez se tivéssemos alguma máquina que nos pusesse um dia com estas sensações todas do que é ter um filho, se calhar metade das pessoas acabaria por não enverdar neste projeto. Mas tenho a certeza que a outra metade que fazia essa opção, ou mais de metade, iria fazê-lo cheio de amor para dar, e o amor para dar também tem estas cedências, a cedência do tempo, a questão de nos dedicarmos àquilo que no fundo acaba por ser mais importante nas nossas vidas. E eu queria falar-vos um bocadinho dos estilos educativos parentais, e um bocadinho ao encontro daquilo que foi a nossa primeira intervenção. Peço desculpa. Já falámos sobre isto. Queria-vos estar a conhecer um bocadinho a importância da família no desenvolvimento da criança, numa perspectiva de desenvolvimento. A função mais importante da família em todas as sociedades é cuidar e socializar os seus filhos. Ora, de que forma é que isto se pode fazer se nós não estivermos presentes? Esta socialização, com certeza, não vai correr de uma maneira tão saudável e começam a surgir os problemas na escola, porque é em casa que eles vivenciam as primeiras experiências de socialização com os outros, enquanto núcleo da família.
Em termos de psicologia, daquilo que é a abordagem sistémica, nós podemos ver que os pais influenciam os seus filhos, mas também enfatiza que as crianças influenciam o comportamento e as práticas educacionais dos seus pais. Nós costumamos ouvir dizer que tenho 5 filhos, são todos diferentes e eu eduquei-os todos de forma igual. Isso não há mais falso que isso, porque de facto nós acabamos por adequar o nosso comportamento à criança que temos à nossa frente. Eles têm todos estrutura de personalidade diferente e nós temos que saber adequar a nossa intervenção àquela criança, porque são mesmo todos diferentes, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com supostamente as mesmas regras em casa, mas na realidade um se acata melhor por si só, não dá tanto trabalho, entre aspas, a educar, do que se for outro mais rebelde, que contradiga, que ponha em causa as nossas questões, e isso, um bocadinho aqui fazendo a ponte com a escola, também se passa com a escola. Aliás, quem é professor e quem é também só pai, se reparar, os filhos tendem a estabelecer relações diferentes com professores diferentes. Porquê? O próprio professor responde de uma maneira pela qual a criança se identifica mais ou menos. Inclusive, a título de curiosidade, existe um estudo do norte-americano que me faz algum sentido, que diz que os rapazes têm muito mais sucesso escolar quando o professor é homem e que as raparigas têm mais quando a professora isto eu disse a título de curiosidade. Porquê? Porque existem até mecanismos não verbais na comunicação que passam dos meninos e dos professores para os meninos e das professoras para as meninas. São pequenos gestos, até pequenos gostos que têm em comum e que facilita depois a comunicação não verbal e que deixa uma abertura maior para depois outro tipo de comunicação e, consequentemente, a aprendizagem. Isto parece que não é importante. Aqui, a coparentalidade e a correlação e disciplina. As crianças desenvolvem-se melhor quando há coparentalidade, ou seja, quando os pais estão em sintonia na sua própria educação. E o mesmo se verifica em relação à escola. Quando os pais são a mesma importância um e outro naquilo que são os aspectos da escola, da importância da escola na vida dos seus educantes, melhor corre depois a aceitação por parte da criança da importância da escola na sua vida. Se temos um pai ausente, e isto, eu estou a dar apenas exemplos, diz que o miúdo não precisa de ir à escola, precisa de ir trabalhar, ainda que a mãe se esforce muito e dizer não, vê lá, acaba os estudos, vamos lá fazer os trabalhos, é muito mais difícil haver sucesso escolar nesta família do que quando o pai e a mãe estão em acordo, e estou a falar do sucesso escolar como estou a falar para todas as áreas que envolvam a criança. A importância do casal, que ainda que eventualmente tenha uma relação conjugal difícil, que mantenham esta correlação na educação dos filhos, para que uníssono consigam estabelecer as mesmas estratégias, os mesmos objetivos, com os mesmos limites para aquela criança. As questões de comportamento parental ainda, o período escolar é um estadio de correlação no qual os pais e as crianças partilham o poder, os pais supervisionam, mas as crianças tomam decisões de momento a momento. Nós, no fundo, enquanto pais, temos um papel de retaguarda. É a criança que vai assumindo as decisões do dia-a-dia, mas com um bom suporte, com aquilo que nós chamamos de uma boa educação, sobretudo com um bom acompanhamento em casa. Quanto melhor for esse acompanhamento, melhor serão as decisões que a criança vai tomar. Vou dar um exemplo. Há pouco conversávamos antes da sessão iniciar, que de facto aqui o problema do absentismo dos jovens que devem ir para a praia logo que faz um raio de sol, que é um grave problema aqui a combater no agrupamento. De facto, se a mãe for desinteressada e até não chamar a atenção da criança, que anda a faltar à escola ainda por cima para ir para a praia, se eles até acharem que ninguém se preocupa com eles, que ninguém repreende, que isto não vai ter qualquer tipo de consequência, a criança, quando chegar o momento de todos estão a combinar ir para a praia, se calhar vai muito mais facilmente do que se souber que em casa existe uma mãe preocupada que já lhe explicou que é importante acabar a escola, já estamos no terceiro período e que ir para a praia vai-se durante as férias. Portanto, julgo que foi legislativo. E quando somos poucos, eu gostaria que intervissem sempre que desejarem para complementar ou para questionar o que eu estou a dizer.
Fatores que podem afetar o meio familiar da criança. A estrutura familiar, eu há pouco já fiz uma pequena abordagem, a atmosfera familiar, os níveis adicionais de influência, o tipo de trabalho dos pais. Imaginem agora que estamos a assistir outra vez a uma vaga de imigração, com pais mais ausentes, com o papel da mãe mais reforçado, mas também mais solitário, com a ausência da figura parental que, realmente, nós queremos acreditar que é, no fundo, a figura da autoridade. Os pais são mais a autoridade das regras, as mães são mais as cuidadoras, o carinho, a cumplicidade. Não quer dizer que uns e outros não alternem de funções. Mas, de facto, isto vai influenciar tudo. Em termos de questões de divórcio, de famílias reconstruídas, é tudo importante. Dimensões de parentalidade. Nós falamos da aceitação parental, da exigência e do controle. Refere-se à extensão que os pais são sensíveis às necessidades dos filhos. Portanto, não têm que ser castradores, não deixar, não permitir. São até sensíveis às necessidades dos filhos, dando-lhes afeto, elogiando e apoiando nas suas expectativas. Isto também é uma função dos pais, não é só aquela primeira parte de controlar as regras. Isto também é importante até para que eles cresçam em harmonia. Os pais que aceitam os seus filhos e respondem, sorriem, elogiam, encorajam com frequência, apesar de poderem manter a crítica quando a criança se porta mal. Provavelmente já todos sentimos um momento destes, gostamos muito deles, achamos muita graça, mas aquilo que eles estão a fazer não se faz e, portanto, nós temos que reagir. Pais que não aceitam e respondem menos aos filhos em geral, os diminuem, criticam, punem ou ignoram e raramente os comunicam quando são importantes e valiosos para eles. Estes normalmente são os que dão mais problemas, porque acabam por fazer chamadas de atenção na escola, porque pelo bem nunca sobressaíram em casa, nunca foram elogiados, nunca sobressaíram e acabam pela estratégia mais fácil que é portarem-se mal. E vos garanto que, em termos de Instituto de Apoio à Criança, temos várias experiências a este nível de crianças que fazem tudo para apagarem, às vezes até valentes jovens, no sentido de ser o único contacto físico que têm com as famílias. E isto, não pensem que eu estou aqui a exagerar, porque é mesmo a realidade. A mãe só toca para dar uma bofetada, o pai só se lembra que ele está ali porque a professora mandou um papel com as faltas e só reagem com eles em situações de facto em que eles estão a portar muito mal. A exigência e controle diz respeito à quantidade de regulação e controle que os pais exercem sobre o filho. Pais controladores e muito exigentes são aqueles que estabelecem regras, esperam que os filhos obedeçam e controlem as suas atividades de perto para garantir que as regras são obedecidas. Pais menos controladores e menos exigentes são bem menos restritivos, fazem poucas exigências e dão à criança a liberdade considerável para conseguir o seu interesse e tomar decisões com as próprias atividades. Isto, de facto, aqui está um bom exemplo daquilo que é a personalidade de cada criança. Temos que saber adequar, não resulta nenhum, nem outro sempre. E nós temos que saber adequar isso à criança que temos ali. E infelizmente não temos nenhum manual de instruções e às vezes é um bocadinho inicialmente por tentativa e erro e vamos experimentando a vida até que resulta. Temos o estilo educativo autoritário, que se calhar alguns ainda preservam na memória em relação aos vossos pais. Eu felizmente não tive um pai autoritário, mas lembro-me de ter tido um avô bastante autoritário. É considerado um padrão restritivo de controle parental, no qual as regras são estabelecidas pelo adulto, espera-se obediência, apoia-se pela autoridade desde a explicação pelo cumprimento de regras. Portanto, não há negociação, não há o porquê das coisas, é porque tem que ser e vai ser mesmo assim. Isto até pode resultar na primeira infância. Se calhar até resultar daí aos 10 anos. Depois disso põe muitas questões. Porque eu acho que eles acabam por se revoltar muito contra este tipo de estilo parental e às vezes as consequências são muito piores do que se calhar se fossem um bocadinho mais brandos no tipo de autoridade. Até porque nós devemos ter autoridade, mas não ser autoritários. São coisas completamente diferentes. Devemos reconhecer a autoridade por respeito e não podemos ser autoritários por medo. Isto é uma coisa que eu defendo
E acho que uma criança a crescer com base no medo, de facto, não vai assimilar regras, vai cumpri-las automaticamente até ao primeiro dia que conseguir ultrapassar aquilo que é tão rigorosamente imposto. E normalmente nós sabemos que ainda é pior, quando descobrem entre aspas o outro. O democrático seria aquele que se calhar mais desejado. É um estilo de educação flexível, competente e democrático em que os pais calorosos, portanto bastante afetuosos, dão as orientações e o controle ao mesmo tempo que permitem à criança alguma participação na decisão da melhor maneira de alcançar os seus objetivos e cumprir as suas obrigações. Eu julgo que quando eles começam a manifestar os primeiros sinais de sucesso escolar, esta questão da negociação, de tentar por eles estabelecer também limites e objetivos para se atingir com eles ao nível, por exemplo, do estudo, costuma resultar do que só a imposição do texto que estudar. Nós até controlamos as horas de estudo, nós até controlamos que eles não vejam televisão. Não controlamos é aquilo que o cérebro está a passar do papel, dos olhos, para o cérebro, porque de facto eles até podem estar a olhar para aquilo. Mas se eles próprios não tiverem estabelecido um objetivo, que é o de estudar e aprender, vos garanto que não fica nem uma linha naquela cabeça. E portanto nós controlamos até um certo ponto. Não conseguimos de todo incutir-lhes aquilo que eles têm que fazer. Isto, nomeadamente, a nível do sucesso escolar e dos estudos e dos hábitos e dos métodos de estudo. Normalmente, estas crianças têm uma autoestima melhor, têm mais capacidades académicas e, sobretudo, sociais, e ainda acredito mais nas sociais, que consigam ter mais segurança para comunicar com os outros, para integrar-se no grupo, porque, no fundo, têm os pais de retaguarda, mas têm alguma autonomia, também, nomeadamente, para escolher amigos. Os pais autoritários não deixam que isso aconteça, só pode ser o filho de XPTO, que tem as notas, não sei o quê, não querem mais companhias, e, portanto, estes pais dos miúdos acabam por fazer relações sociais por competência social, não por imposição parental. Têm mais consciência moral, às vezes, não sei se têm, mas têm pelo menos uma preocupação e conseguem bons resultados académicos. Com o estilo permissivo, também não é aquilo que se pretende e é aquilo que muitas vezes se assiste, não é porque as pessoas acreditem, é porque às vezes é muito mais fácil ser permissivo, não dá tanto problema no imediato. A criança quer, a criança pede, a criança tem, a criança não chateia. O problema são as consequências. É um padrão de educação em que os pais dão poucas orientações à criança e raramente tentam controlar o seu comportamento. As consequências têm autocontrole próprio, isto quer dizer que têm uma baixa intolerância à frustração. Vocês, se fizerem um exercício e tentarem pensar numa criança que conhecem, que faz birras por tudo e por nada, que manda para o chão, que quer tudo, quer comprar tudo, quer os cromos, quer jogar à bola e vai, é aquilo que nós chamamos de crianças insuportáveis, tem uma baixa aceitação da frustração. E vos garanto que também existem estudos feitos que são crianças que não conseguem, por exemplo, desejar, que não conseguem imaginar. E estas crianças são muito difíceis de contentar enquanto adultos, jovens e adultos. E, portanto, aquilo que a vida lhes apresenta é muito pouco, porque elas não conseguem desejar ter mais, planificar ter mais, fazer um projeto de vida mais além, porque foi tudo muito no imediato, muito quase como o fast food, não soube cozinhar, mas pensar como é que aquilo apareceu ali. E muitas vezes, ao nível da adolescência, dá graves problemas, porque depois é tudo uma grande insatisfação. E às vezes nós assistimos, quando acompanhamos crianças mais cedo, assistimos que essas crianças acabam por enverdar em comportamentos de risco, exatamente porque a vida real deles é muito pouco. Não os satisfaz, não os faz feliz e às vezes nem sequer conseguem compreender muito bem como é que as pessoas ditas normais vivem esta vida, como eles dizem, são palavras esta vida que não tem graça nenhuma, não é? O estilo educativo ausente, sem envolvimento garantido com o padrão de educação, é que os pais são muito distantes, ou até mesmo hostis, muito permissivos, quase como se não se importassem como é que os filhos fazem ou no que se transformarão. É um bocadinho ao Deus dará. Vocês aqui, com certeza, sobretudo a senhora professora, deve conhecer alguns pais que têm este tipo de Infelizmente, sim. De atitude.
isto, quando nós olhamos para o conceito, achamos que isto é impossível de acontecer. E cada vez mais nos miúdos mais pequenos. Exatamente. Porque eu estou com uma turma neste momento do terceiro ano. Terceiro ano e o primeiro ciclo? Primeiro ciclo. E posso lhe dizer que tenho lá uma mãe que eu não vejo desde o primeiro. Pois, acredito. Porque eu também faço trabalho direto em escolas e isso é o feedback. E ainda hoje eu disse assim, chego a marcar por telefone reuniões e fico à espera da senhora, porque a senhora pura e simplesmente não aparece e não diz, eu não posso estar presente, eu não vou, nada. No dia seguinte eu pergunto ao miúdo e o miúdo, claro, não sabe Claro. dar a resposta. Claro. Infelizmente tenho uma e cada vez tem mais. Pois é. Nesses casos, nós, enquanto Instituto de Apoio à Criança, aconselhamos mesmo os professores a responsabilizarem os pais. Eu percebo que isto é uma coisa. É complicado como mãe. Não, mas eu vou dizer como é que faz tão fácil. A mãe é encarregada de educação, certo? Já tem um conjunto de competências que tem que cumprir. O engraçado, Aquela confusão, não é? o engraçado é que no outro dia eu estava na portaria da escola a falar com a funcionária, não sei porque já não veio para aqui, e eu vi a senhora entrar a levar a mais pequena à pré. Eu disse, olha, que ali está, vou apanhá-la agora à saída. Pois ela fez o favor de sair tão fininho que eu, quando olhei para a porta, ela já estava no carro a caminho. E assim, olha, que havia a oportunidade, não conseguia. E acha que essa ausência da mãe interfere de alguma forma? Sim, sem dúvida. Então vai. O miúdo é inteligente, o miúdo tem capacidades de aprendizagem e neste momento está a descer as notas com uma velocidade assustadora que ainda hoje trabalhos não faz. Mas que esta mãe é negligente, não é? E por isso deve ser responsabilizada. E o meu conselho é que faça um relatório, uma denúncia, o que quer que seja, até pode ser para a nossa linha anónima e confidencial, no 116-111, mas que faça uma sinalização à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, no sentido de responsabilizar esta mãe, de fazer, em limite, uma medida de proteção. Um recado que vai assinado não vem assinado. Pois, vai assinado mas não vem tem que haver um acordo. Era um acordo que eu queria dizer de Cheguei produção a uma e altura proteção. que eu pedi para telefonarem para a mãe e o telefone estava sempre desligado. Eu cheguei ao Pois, pé já dela e disse, provou. olha, é assim, imagina que tu cais, tens que ir para o hospital, porque são crianças, não é? Como é que a tua mãe vai ficar a saber? Pois, mas olha, Não se alguma coisa mandar um recado acontecer, escrito e é um bocado sobre ameaça. Se não trouxeres o recado assinado, não entras na escola. e no fundo a mãe é que não cumpre a criança que é ameaçada. Não é bem- Eu não estou a fazer não os juízos de é- valor, não mas é- são as suas armas, não é? Pronto, No fundo, é essa fora a que eu tenho que a realidade. mãe tenha conhecimento de alguma coisa. E hoje foi o último dia que eu mandei um recado à mãe. Mas olha, se alguma coisa Precisava de acontecer, falar com ela, que preciso que ela vá à escola, que preciso falar sobre o filho e que ele está a baixar as notas e que ela tem que tomar alguma providência. E a primeira será ir falar comigo. claro, Não tenho. mas se alguma coisa acontecer, só para terminar, se alguma coisa acontecer a essa criança, provavelmente a senhora vai ser responsabilizada. Não, Eu vou explicar porque. porque cada recado que eu mando fico com cópia. Não, mas a questão não é essa, a questão é que é a sua responsabilidade fazer uma sinalização à comissão sua da escola, certo? Sim. E no fundo, para alguém com mais competência do que os professores, não é? Conseguir intervir nessa situação, porque de facto a criança agora tem uma monodocência, tem alguém que está mais atento, mais presente diariamente, mas quando passar para o segundo ciclo, apesar de haver um diretor de turma, não consegue acompanhar a criança da mesma forma. Portanto, a minha sugestão é uma sinalização à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, deve haver aqui à Albufeira, creio, só expor a situação. Não vai prejudicar em nada a mãe, vai ajudar a criança a ter uma mãe presente, não é? Porque essa senhora, aliás, o motivo da denúncia pode ser mesmo negligência por parte da mãe. Senhora, quer dizer? Tudo isso é o que eu queria dizer. Por isso, infelizmente, existem instituições na nossa comunidade que não precisamos ser professores, não precisamos Não. ser pais. Basta por uma questão cívica. Exatamente. Sempre que vimos qualquer tipo de negligência e um professor como educador
e como pessoa que está uma grande parte do tempo com a criança, deverá fazer a denúncia. Eu não consigo encarar tão pouco de outra maneira. O recado só em si, para casa, não vir assinado, bastaria isso para se comunicar à direção e dar-se informação, porque não é só um, pelo que me diz a sua professora, não é só um, são vários. Um ano inteiro letivo com tamanha displicência, alguma coisa está muito mal. E, uma vez mais, é o aluno, é a criança que está a ser prejudicada. Temos, felizmente, a funcionar várias instituições na nossa comunidade. A sua doutora falou, o CPCJ, a GNR, a direção da escola tem que assumir de alguma forma a coordenação, a direção, porque é uma criança em risco. Lamento muito, e quando há pouco citei que não gosto mesmo de ouvir dizer que o comportamento das crianças reflete a educação que têm em casa, por um simples e único motivo, que não será a educação, porque isso é uma ausência de educação. A postura desta mãe reflete uma ausência tão pouco de responsabilidade ou de educação, não reflete nenhum modo parental ou de estilo educativo parental, como a doutora deu aí os 5 passos, ou os 5 passos não, os 5 estilos. Esta ausência não reflete absolutamente estilo nenhum, não existe, não há educação. Portanto, há responsabilidade na realidade de quem está com eles e que observa isso, e muito bem, de não permitir isso. Não tem e não precisa de ter essa criança. E eu gostava de voltar a referir o nosso número, o SOS Criança, é uma linha de apoio nacional. Nós, inclusive, temos um projeto que é o Fórum Construir Juntos, que está sediado em Coimbra, mas que temos uma rede de parceiros a nível nacional, e temos cá no Algarve também para situações que ocupam no terreno. Mas o nosso número é o 116 111, serve para as crianças ligarem, aliás, surgiu para dar voz à criança, mas serve também para os adultos em geral, e como disse a senhora muito bem, comunidade civil, sociedade civil, a poder fazer este tipo de alertas. Não se acanhem no sentido de se calhar estou a prejudicar e não é como eu pensava, porque nós temos estruturas no terreno que vão investigar a veracidade dos factos, e podemos estar a salvar crianças. De facto, a linha é anónima, se preferirem, é confidencial e é gratuita, de segunda a sexta. Infelizmente só pode acontecer das 9 às 7, porque em termos de financiamento não temos para mais, sabemos que as crianças estão em risco 24 ou 24 horas, mas se cada um cumprir com a sua parte dentro do horário do expediente, já conseguimos fazer bastante. Não sei se mais alguém quer... Quero pedir desculpa, vou-me ausentar, tive uma chamada agora de urgência. Muito obrigada. Obrigada. Repita-se, se possível, a começar um bocadinho mais cedo. Mais cedo. Mais cedo tivemos algum receio de que os pais... Mais cedo, porque marcaram para as 16 horas e começou às 16h30. É só por isso. Por horário de preferência, para mais pais estarem presentes sempre depois das 18. Bem-ajam. Muito obrigada pela sua tarde. Isto, eu vou só assim passar bastante, também já começámos tarde e também não vos quero amassar, porque quanto um pouquinho acaba por ser mais diretivo. Atenção à linguagem corporal. Como eu falei há pouco, não temos só uma linguagem verbal. Todos os nossos gestos comunicam com a criança, e às vezes coisas que não se dizem, mas que se fazem, expressões, gestos. Eu não sei se vocês... Eu refiro sempre a senhora professora, porque acho que tem uma experiência semelhante à minha em termos de casos, não é? Os pais têm a experiência dos filhos, nós temos a experiência dos filhos dos pais. Dos pais e dos alunos. Exato. Pois, os filhos dos pais que são os alunos. E dos próprios filhos. Exatamente, também. E às vezes nós aproximamos de uma criança e a criança encolhe-se. E isto, nós tivemos um gesto mais brusco que ela associou ao gesto brusco que tem em casa, que é muitas vezes
E eu sou muito a favor da palmada pedagógica. Não sou a favor dos maus tratos nem das tareias, não é? E, portanto, isto para vos chamar a atenção que às vezes não é só aquilo que se diz, é a forma como se fala, a nossa expressão do olhar é bem importante. Eu às vezes tenho muita dificuldade, eu também sou mãe, quando o meu filho faz alguma, que às vezes é um belo disparate, mas que no meio daquele disparate surgiu qualquer coisa engraçada. E eu quero manter o meu discurso de ralhar e estou quase a rir por dentro e ele percebe. E eu continuo a dizer que estou a ralhar com ele, não é? Mas já estou cheia de vontade de rir e ele percebe isso perfeitamente. Acho que não vale a pena estarmos a falar disto. Acho que voltamos aqui outra vez aos limites e às regras. É importante que os pais transmitam os seus valores e referências aos filhos, mesmo que mais tarde os filhos decidam pôr de parte alguns desses valores e referências. Nós sabemos que controlamos muito bem aquilo que lhes dizemos e aquilo que lhes incutimos até certa idade, nomeadamente na adolescência. Era aquilo que eu estava a falar há pouco, ser ou não reflexo da nossa educação. Eles vão ter que experimentar e vão ter que pôr em causa tudo aquilo que nós lhes ensinamos. Também existe a expressão bom filho a casa torna, portanto eu continuo a acreditar que o fruto da nossa educação vai Às vezes tornar. Não percebi. Às vezes demora. O nosso tempo nunca é o mesmo que o deles, não é? O tempo deles é muito diferente, até porque já viveram menos, nunca viveram. Nós já fomos crianças, mas eles nunca foram adultos. E isso é que é a grande diferença, não é? O segredo é ter poucas regras, bem definidas, bem acordadas. Lá está outra vez entre pai e mãe. Que o pai e a mãe estejam em uníssono. É mesmo verdade que há coisas que eles não têm maturidade nem idade para decidir, também, de acordo com aquilo que eu disse, nós já fomos crianças, eles já foram adultos. Por vezes o não redondo não serve para nada, o não, porque não é difícil de entender e de respeitar para os adolescentes, sobretudo. Às vezes temos que explicar mais do que aquilo que gostaríamos. Negociar argumentando sobre a posição de tomada ajuda a desenvolver a capacidade de ceder e receber tanto os pais como os filhos. Portanto, também aqui a base da negociação que falámos há pouco. Transformar alguns pedidos dos filhos em momentos de negociação pode trazer vantagens. Se a criança, se o jovem, mais para o jovem, eu acho que resulta melhor, quer ir ao concerto ali na praia da Albufeira, tudo bem se não chegares a casa não sei quando, se vieres para casa todos os dias e tiveres boas notas até ao final do período, resulta muito mais se vocês pensarem que quando trabalham, se lhes dissessem que estão aqui como voluntários e durante não sei quanto tempo e que não iam ganhar ordenado, que no fundo é a vossa recompensa, chegavam a meio do ano e já não tinham vontade nenhuma de vir trabalhar com o mesmo rigor, ainda que existam pessoas voluntárias muito competentes e com muito amor à camisola. Mas isto é uma pequena percentagem da nossa sociedade, não é? E, portanto, atribuindo aqui estas benesses em troca do esforço que é estudar para eles, costuma resultar. Castigar ou não castigar? Tenho, contudo, a convicção, palavras de Daniel Sampaio, profunda de que a introdução da frustração é um ingrediente essencial do processo educativo. Também já falámos da frustração. Para educar eles para receberem e aceitarem as normas, têm que frustrar, têm que se zangar, têm que lutar, até para crescer. Vocês reparem que nos adolescentes, nós dizemos, eles querem ser os amigos, amanhã estás cá às 9. E eles chegam às 9h10, nós agamos imenso. Depois no dia seguinte eles vêm às 9. Passado 6 meses já vêm às 9h30. E nós nesse dia já não dizemos nada, já fica instaurado por regra que já pode vir às 9h30. Portanto, mas eles tiveram que conquistar, não é? Tiveram que conquistar, e essa conquista que nós vamos permitindo aos poucos é aquilo que lhes dá a maior certeza a eles e a nós que de facto estão a crescer e que já estão a criar maturidade, porque em vez de vir às 9 já estão daqui a pouco a chegar à meia-noite. Mas é essencial fazer compreender à criança que errou, tentar compreender por que razão errou e ajudá-la a entender a justiça do castigo. E aqui também fazer entender à criança que errou é muito importante pôr no comportamento, não pôr na criança. Do género, és um parvo, estás para fazer essas coisas? Não, isso não se faz. Comportamento, isso não se faz, é mal feito, é feito fazer isso. Não é? És um feio, não gosto de ti,
não centrar isso na criança, centrar no comportamento, a reprimenda no comportamento. Se em todas as circunstâncias do relacionamento de pais e filhos predominar o afeto, mesmo quando eles chamam, o castigo só fará bem. Óbvio que o castigo só é funcional se não for banal. Né? Se a vida da criança for um castigo, para que é que vai castigar? Eu tenho, outro caso que gostava de partilhar, tenho uma amiga que a filhada tem boas notas, ela que é dos pais um bocadinho exigentes, ela e o marido, e depois já não sei o que é que é de fazer, ela está sempre de castigo, já disse, não vai para a casa da amiga que está de castigo, e disse, pois o problema da vida dela é estar a vida ser um castigo. Portanto, não há castigo nenhum que possa vir a seguir, que faça efeito, porque ele já se começa a habituar a ter uma vida de castigo. Portanto, o castigo é para ser utilizado no momento certo e perante a circunstância certa. Acho que isto, eu queria já chegar aqui mais ao fim. Acho que é importante também o reforço positivo, estamos só aqui a falar quase de maus comportamentos. Assim que a criança faz qualquer coisa de bom, boa, foste capaz, conseguiste, tão lindo, gostei tanto, por aí. Ser consistente, não é um dia, fez muito bem, no outro dia já não tem graça nenhuma. Descrever o que é recompensado, ou seja, ela perceber bem porque é que foi recompensada neste momento, sobretudo ao nível do primeiro ciclo pré-escolar também. Ter um leque variado de recompensas, e as recompensas não são, aliás, nem devem ser quase materiais, devem ser na base do elogio, do proporcionar momentos que eles estão à espera, a tal história de dormir à casa do amigo, o comer um gelado num dia que se calhar não era o que comer, o também comprar uns cromos para a caderneta, tudo bem, mas que seja assim, não seja tudo na ordem do vou-te comprar isto, só te compre-se muito na base do material, não resulta muito. Não se deve dar a entender que é muito difícil ganhar a recompensa, porque isto é fazê-los desistir à partida. De facto, o importante é que eles percebam que têm tudo para lá chegar e que só depende deles chegar ou não. Só para terminar, que eu acho que já chega, apesar de eu ainda ter aqui mais uns slides, os limites são essenciais ao desenvolvimento do indivíduo. Os pais devem colocar limites e normas ao adolescente, já que é algo necessário para o seu desenvolvimento pessoal. Os limites mostram-nos até onde pode ir, dão-nos referências, normas de atuação e, embora o adolescente tenha vontade de os quebrar, a sua existência dá segurança. São os limites dos jovens a aprender a desenvolver o autocontrole, consequentemente melhor autoestima. Vocês imaginem que estão numa piscina e que não sabem nadar muito bem e também não percebem que tipo de profundidade tem a piscina. Vocês vão estar sempre inseguros, não vão conseguir nadar muito porque não sabem quando é que começam a ter pé, quando é que deixam de ter pé. Isto é exatamente o que se passa nas crianças e adolescentes. Nas crianças pequenas, elas sabem que podem fazer tudo, não se magoam, não ficam tristes. Se forem só até ali, a meio disto, podes brincar aqui. Elas nem estão preocupadas com o que pode acontecer. Se elas não souberem até onde é que podem ir, estão em permanente alerta, à espera que algo lhes possa acontecer, porque não houve uma baliza de pai e mãe a dizer até aqui pode ser que não cais. E os adolescentes é a mesma coisa e vai no sentido também do que falávamos há pouco das cintas noturnas. Portanto, sabem que se forem até às 9h30 também não arranjam problemas em casa, sabem que é adequado por eles, ainda que não aceitem. No caso das crianças mais pequenas é porque não compreendem, no caso dos adolescentes é porque andam em permanente guerra com os pais e com eles próprios. Não é? É uma grande chatice ser adolescente e é muito difícil ultrapassar essa etapa e ter consciência de que as coisas de facto têm que ter as tais regras. Eu gostava que vocês perguntassem qualquer coisa, porque eu não sei se foi ao encontro da vossa expectativa, porque, como vos digo, acho que quem vem é quem precisa, se calhar, menos de ouvir falar nestas coisas. Como técnica de mediação escolar, estou aqui para responder às vossas questões. Penso que foi útil, se calhar, aquela chega, se calhar nunca se lembrou que isto era uma coisa mesmo
capaz de ser sinalizada? É assim, em determinada altura fizemos uma reunião de pais e mais uma vez essa encarregada de educação faltou. E houve realmente um pai que achou que deveria ser avisada a Comissão de Proteção de Menores. E eu dei ainda o benefício da dúvida. Porque eu acredito que aquela mãe talvez não seja tão irresponsável ou tão... Às vezes precisa só de uma chamada de atenção. Exatamente. Que ainda não sei, não faço ideia, porque aquela mãe tem um filho já com 19 anos, 20, e tem aquele pequenino. Eu pensei que ainda ficou na pré. Não. Sim, tem depois outra na pré, mas a que está na pré não é filha, é enteada. Portanto, ela vai levar... Reconstruídas, depois são novas famílias. Exatamente. Eu penso que aquela mãe ainda é capaz de fazer o tal clique, não é? Espero é que não seja assim por força, à força. Mas se calhar terei mesmo que tomar essa posição. Às vezes, até é mesmo uma questão do clique. A pessoa ainda tem as competências todas. No caso dela, eu ponho alguma questão, porque se a professora manda os recados e depois o telefone vem, eu acho que aí não é. E não aparece. Pois, eu acho que aí não é muito inocente e não é só falta do clique. Eu acho que é um bocadinho mais grave. Mas de facto, nós temos tido situações em que às vezes é só preciso do clique. Aliás, mesmo a nível cultural, nós tínhamos um caso de uma menina. Eu acho que, peço desculpa, eu acho que ela está numa fase, como é que eu direi, se calhar de negação. E eu vou explicar porquê. Porque nós, na terça-feira, fomos fazer uma visita de estudo ao Farol do Olhão. Fomos ao Farol do Olhão. Mas eu falo alto. É o meu defeito. É o meu defeito. E a senhora, e essa viagem foi estruturada pelas três turmas do terceiro ano que foram fazer, e os pais tiveram que levar os miúdos à Estação das Ferreiras. Fomos de comboio e ela chegou lá, deixou o miúdo porque já havia outros pais, estava lá quando eu cheguei, já lá estava, e assim que eu cheguei, ela desapareceu. Eu pus-me a olhar, e onde é que está a mãe, onde é que está esta mãe, e desapareceu. E perguntei-lhe, tua mãe? E ele disse, a minha mãe já se foi embora. Eu, ok, tudo bem. Quando foi para o ir buscar, eu mal vi a senhora. Porque ele disse-me, a minha mãe está ali. Eu disse, espera aí que não te vais embora, se eu te entregar a tua mãe. Mas a minha mãe está ali. E ela fez-lhe sinal e ele foi. Realmente, a mãe estava ali. Mas ela não se aproximou de mim. Portanto, eu acho que ela está com medo também daquilo que eu lhe possa dizer. Pois. E porquê? Não é? É estranho. É estranho e acho mesmo que deve fazer qualquer coisa. Porque, por ironia do destino, esta criança pode ir para outra escola, a senhora não sei se é efetiva na escola, também pode mudar. Pronto. Mas até para fazer fugas à professora, isto acontece imensas vezes, os pais mudam de escola. E se calhar a outra professora vai passar imenso tempo a perceber esta realidade. E se calhar há coisas graves que se possam ir. Não sei se pediu para intervir. Era só para fazer uma questão. Mais chega. Se alguma vez esta lei foi solicitado para ir à escola sem Foi. o objetivo de se apresentar alguma questão relacionada com isso. Já, por Gestos, a exemplo. nível de... Por exemplo, ano passado, nós fizemos uma viagem ao Porto. E para isso nós tivemos que pedir aos pais que estivessem presentes para organizar a viagem, para esclarecer como é que seria a viagem, para pedir-lhes se eles poderiam estar disponíveis para os ir levar, por exemplo, ao aeroporto, tendo em conta que iríamos às 6 da manhã e a essa hora não havia autocarros da Câmara às 6 da manhã, não é? E ela nunca apareceu. Ela
por outros pais o que é que tinha que fazer. Ela não esteve presente nessa reunião. Aliás, eu tenho os atos das reuniões e ela não passou a assinatura dela no papel. Ela perguntou ao outro pai como é que tinha que fazer. Sim. Só porque às vezes há uma tendência para os pais sentirem Só se chamarem- só se estão chamados à escola por questões negativas. Não é? E se há realmente uma mudança com essa criança, pode haver um acordo. Mas realmente já se vão dar há tanto tempo, não é só chamada por questões tão. Não. Reuniões no início do ano. Ela não parece. A questão, e para aqui falar, não é? Passa um pouco por responsabilidade de todos, não é? Que esse próprio pai, numa reunião, disse que devia ser sinalizado, e o próprio pode fazer uma sinalização. Todos nós somos responsáveis. Claro. Não passa só pelo professor, passa também pelo professor, passa pelas pessoas que têm conhecimento. E a verdade é que as sinalizações em si são anónimas. Poderão ser anónimas. Não, mas poderão ser anónimas. Se assim forem solicitadas. Por isso, é uma questão de se calhar. E agora não quero prolongar, até porque tenho que passar a palavra à colega de mesa, mas atenção que também deve haver aqui um pai, não sei se é um pai ausente, se é um pai que está O pai está no estrangeiro. Pronto, lá vai um bocadinho de acordo com aquilo que estávamos a falar desta nova realidade, não é? É muito complicado. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, está tudo muito caladinho. Não? Então, se calhar, passava a palavra à doutora Ana. Eu aproveito para introduzir a presença da doutora Ana Paula Grifo, que é a coordenadora de um projeto no nosso plano. Nós temos uma série de programas, projetos de escolhas que decorrem ao longo de todo o país. Na região sul existem vários, os conselhos de Portimão, de Faro, de Silves, e entre eles está no Conselho do Além o projeto Aprendizarte em 5G, é um projeto parceiro nosso, e a coordenadora Ana Paula teve a amabilidade de aceitar o convite e passo-lhe já a palavra. É ela. Peço desculpa, eu também tenho que me ausentar dentro do professor às 5h30, mas obrigado pela iniciativa e peço desculpa por não ver a sua apresentação. Bom fim de semana a todos. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade que me é dada de poder aqui falar um pouco daquilo que, em parte, é a minha experiência, mas também tem sido um estudo que tenho feito ao longo da minha experiência profissional no que diz respeito à mediação escolar. Aquilo que verifiquei nesta primeira comunicação, não é que nos centrámos muito na questão dos pais. Não é? Aquilo que eu acabo por trazer aqui poderá vos trazer também outra abordagem, porque ao fim e ao cabo estas questões da escola envolvem muitas pessoas com papéis distintos e só aqui, se pudermos, após a apresentação que foi feita pela doutora Melanie, podemos verificar que existem representantes da comunidade a todos os níveis, desde pais, professores, instituições. Acaba por, de alguma maneira, também aqui haver uma pequena representatividade daquilo que é a escola. Mas eu, aproveitando isso, gostaria de vos colocar uma questão. Estarão todos aqueles que compõem uma comunidade escolar? Aqui. E quem é que vocês entendem que poderia, de alguma maneira... Sim, alunos, As entidades religiosas também. algumas, sim, até do centro de saúde, enfermeiras, por exemplo. As instituições, sim. Santa Casa da Misericórdia, que acho que é fundamental.
seja, vocês têm a capacidade neste momento de fazer aqui esta perspectiva até mesmo o nível daquilo que têm Sim, musicalmente. eu iria dizer, eu não iria tão longe. Dentro da comunidade escolar ainda falta aqui muita representatividade. E quem é que poderá faltar a nível da comunidade escolar? Direção. Sim, a direção, por exemplo, que embora sendo professores, não é? Têm um papel diferente, não é? E uma responsabilidade diferente. Funcionário. Está aqui não. Ok. Como não conheço. Mas podia estar mais. Pronto. Não. Principalmente aqueles que estão com os miúdos aí. Sim, mas em todo o caso, e dentro do grupamento existem colaboradores em mais diversas áreas, não é? Temos pessoas psicólogos, temos, portanto, Ou seja, há uma se série de formos elementos que representam também a comunidade. para todos os efeitos, a comunidade escolar é composta de vários Sim. elementos. Alunos, pais, professores, pessoal não docente, técnicos que trabalham dentro da escola, técnicos que trabalham fora da escola e que, sem dúvida, nestes momentos era imprescindível que estivessem presentes. Não é? Nem fosse um, porque por muito que existimos poucos, a verdade é que aqueles que estão a escutar, estão a interagir connosco, nós podemos de alguma maneira passar-vos alguma informação, porque não podemos fazer muito mais do que isso, não é? Mas também podemos levar daqui. Não é? E é esta troca e este encontro que faz com que as escolas também possam, de alguma maneira, criar a sua própria mudança nos dias de hoje. Porque, efetivamente, aquilo que temos verificado é que acabamos por estar a viver não só uma cultura de violência, fora, mas também e principalmente cada vez mais dentro das escolas. E quando foi feito este convite por parte do colega, aquilo que eu pensei foi, e por que não em falar, a nível mesmo da mediação escolar, enquanto programa poderá de alguma maneira, se for atendido e recebido da melhor forma pelos participantes, poder realmente realizar alguns passos nessa perspectiva da mudança por uma cultura de paz. Daí o tema que escolhi, Construindo a Paz, caminhos e ferramentas de mudança em contexto escolar. Aquilo que realmente acredito é que nós só conseguimos construir esta paz, não olhamos para isto como aquela questão de aquelas pessoas que, de alguma maneira, quando são eleitas nisso, alguma coisa e que dizem eu aquilo que pretendo é mudar e fazer com que se alcance a paz mundial. É muito mais do que isso, mas a verdade é que passa também por isso, não é? É nós acreditarmos que com as pequenas mudanças que todos nós podemos ter, seja na escola, seja em casa, seja na estrada, seja onde for, nos nossos atos de cidadania, podemos realmente aos poucos ir construindo esta paz. Agora, é imprescindível que nos concentremos na nossa responsabilidade, naquilo que nós todos temos responsabilidade para que seja possível alcançá-la. Não é achar que é sempre o próximo ou o vizinho do lado que, se o papel está no chão, deixa-o estar, que não fui eu que o deitei, não é? As coisas acabam por, se continuam nesta perspectiva, vamos continuar sendo na mesma, e acabamos por aqui naquela estagnação e naquela vidinha do o que se passa é sempre ao lado, até que nos acontece. Não é? E eu, tendo em conta tudo aquilo que foi falado, a palavra que eu mais ouvi de toda a comunicação e daquilo que foi dito pela plateia foi a palavra responsabilidade, responsabilização. E então aproveito para, se calhar, escolher este momento, em vez de nos estarmos só aqui a ouvir, para vos apresentar um pequeno filme que tinha trazido para vos apresentar no fim. Mas acho que, tendo em conta tudo aquilo que já foi falado, devo começar por ele. Está em brasileiro, não é? É perceptível para todos, pelo menos assim o espero. O problema não é meu. Distribuído no Brasil por Ciamar. Tudo bem, Charlie, feche isso. Certo, tio. Homens trabalhando. Departamento Municipal de Água. Vamos fechar a água. Vamos ficar mexendo nesses canos o dia inteiro. E você avisou o departamento de segurança do prédio? Não, isso não é comigo. O escritório central que deve avisar.
pegando fogo em algum lugar. Não se preocupe, alguém vai cuidar disso. Ei, Jenny, aquilo lá fora não é um incêndio? Não está aparecendo. O que você acha? Ué, alguém tem que fazer alguma coisa que fique fora de controle. Então por que você não vai apagá-lo? Quem? Eu? Ah, isso não é minha responsabilidade. Meu trabalho é varrer. Mas também não é minha responsabilidade. Tenho que preparar este carregamento. Terminal do computador. Incêndio no terreno. Água cortada. Pense. Veja a solução no impresso. Gerência. Sim, pode entrar. A senhora tem um problema. O que foi? A água foi cortada, está pegando fogo em nosso terreno. Estou preocupado com isso. O fogo é grande? Agora está pequeno, mas poderá aumentar. O que o senhor espera que eu faça? Este não é o meu departamento. Eu acho que eu tenho uma solução bem aqui. De onde veio isso? Da impressora do meu computador. A solução parece simples. Por que não telefona para o corpo de bombeiros? Eu não estou autorizado a solicitar trabalhos externos. Esse trabalho é o da senhora. Olha, tudo que eles precisam fazer é apagar o fogo. Onde é o incêndio? Está do lado direito do prédio. Ah, é o lado da produção. O problema é deles, não meu. Acho melhor a senhora olhar direito o que tem nesse papel, senhora Lopes. É melhor eu falar com o Howard sobre isso. Gerente de produção. Howard? Howard? Aqui é Carmen. Você tem um problema. Acho melhor nos reunirmos para discuti-lo juntos. Estou muito ocupado agora. Por que não almoçamos juntos e assim poderemos conversar melhor? Acho que deveríamos conversar agora, Howard. Você poderia vir até aqui? Certo, certo. Já estou indo aí. Estou muito ocupado. O que foi? Tem um incêndio do seu lado do prédio. A água foi cortada, mas não se preocupe. Tenho aqui uma ideia, mas é você que terá que cuidar disso. Deixa eu ver isso. Ah, eu vi esse fogo assim que cheguei. Não é tão grande assim. Na verdade é bem pequeno. Não é um incêndio. É um tipo de fogo que se apaga sozinho. Howard, o incêndio está do seu lado do prédio. Você não está fazendo o seu trabalho. Carmen, você não tem condições de cobrar nada de mim. Faça o seu trabalho, que eu faço o meu. Essa ideia da Carmen é um tanto simplista. Talvez eu deva checar isso com o Todd. A sala dele também fica do lado do incêndio. Departamento de planejamento. Ei, Todd. Sim, aonde? O que foi? Você é o chefe de planejamento, talvez possa me ajudar. Ah, sei. E sobre o que é? Temos um incêndio no terreno e a água foi cortada. Não me parece ser um problema muito sério, mas o que é que você acha? Será que isso aqui poderia ajudar a solucioná-lo? Isso é muito simplista. É uma piada, não é? Não, eu falo sério. Howard, será que você não está vendo que a solução é muito mais complicada que isso? Tome conta da produção e deixe os projetos por minha conta. Eu sou pago para isso. Todd, você não está fazendo o seu trabalho. Talvez não tivesse esse problema se você dirigisse melhor o seu departamento. Ah, grande. Aquilo lá fora é minha culpa. Até que a ideia é boa mesmo. Diretoria executiva. Reuniões para o progresso. A reunião vai começar. Não tem ninguém fazendo nada para apagar esse fogo. Está aumentando. Senhor presidente, tenho aqui uma solução para isso e gostaria de apresentá-la. O quê? Tem mesmo, meu jovem? Deixe-me ver o que você tem aí. Ah, não. Isso não vai para a pauta. Você cuida disso, Todd. Quem? Eu? Uau! Este incêndio vai ficar fora de controle. Nós temos que fazer alguma coisa. Chega de imprimir coisas. Ei, ninguém está fazendo nada contra este incêndio? Quem deixou essa gente entrar aqui? Não estão vendo que estamos no meio de uma reunião? Reuniões. Nós precisamos agir. Não joguem a culpa em nós. Deveriam ter cuidado do fogo quando ele estava começando. O incêndio é responsabilidade sua. Não é sua. Eu avisei você. Eu avisei você. Onde você está?
Assuma a responsabilidade. O que ele quer dizer com a sua responsabilidade? Eu acho que ele quer dizer que estamos passando por abacaxi. Então, o que temos que fazer? Como diz a placa, assumir responsabilidade? Mas como? Sei lá. Eu não sei. O que isso quer dizer? Vamos parar. Espere um pouco. Vamos pensar sobre isso. Acho que já sei. Espadas, transforme-se em martelo. Isso é um progresso? Não, espere um pouco. Deixe-me terminar. Ei, eu entendi. Esses transforme-os em balde. Ahá! Tome, transforme o meu. Pessoal, e a água? Pegaremos o bebedor? Brilhante. Trabalho em equipe. Vamos juntos agora. Isso soa muito bem, mas quem é que vai limpar toda essa sujeira? Assuma a responsabilidade. Tá certo. Dublado nos estúdios da Ciamar, São Paulo. Pode parecer que não tem nada a ver com as questões da escola, não é? Porque acaba por ser um pequeno filho, numa empresa, com uma dinâmica diferente daquela que vocês conhecem. Mas acaba pela mensagem ser aquela que se pretende passar, não é? Todos nós temos responsabilidades. E se nós continuarmos a considerar que só conseguimos ultrapassar os problemas que encontramos nas escolas, por exemplo, se acharmos que a responsabilidade é só dos professores, se acharmos que a responsabilidade é só dos alunos, se acharmos ou justificarmos tudo isto pelo sistema, se considerarmos que a responsabilidade é dos pais, andamos sem dúvida muito tempo e a perder muito tempo a apontar ali os narizes, que nós geralmente acabam por parecer aqueles dedos indicadores de culpas que não trazem soluções. Não é? Acaba apenas por intensificar o conflito e, em vez de pensarmos um pouco para além do quadro e pensarmos e nos focarmos nas soluções. Mas as soluções só serão encontradas se realmente tivermos uma perspectiva conjunta de verdadeiro trabalho em equipa. Daí, há pouco eu ter dito que, sem dúvida, que é importante neste tipo de iniciativas, neste ou noutros, dinamizados pelas escolas ou outras entidades, a participação efetiva de todos. Mesmo que seja um, poderá de alguma maneira passar a palavra e as coisas acabarem por de alguma maneira ter mudanças. Eu não vou passar a apresentação toda, até pelo prolongar da hora. Basicamente, aquilo que vos trago aqui acaba por ser um pouco aquilo que também vos disse inicialmente. Cada vez mais temos que olhar para a realidade escolar como aquilo que se pretende é alcançar uma cultura de convivência pacífica. E a verdade é que com isto não quer dizer que se pretende alcançar uma escola sem conflitos e sem problemas. Porque isso seria uma utopia, não é? Os conflitos fazem parte, são naturais, não é? Acabam por, de alguma maneira, se não deixam nunca de existir, nós é que podemos ter uma abordagem aos mesmos de forma diferente. Não é? E se realmente começarmos a encará-los através do diálogo, com uma gestão de conflitos positiva e criativa, não olhando sempre para as questões, encontrando as mesmas soluções. Sermos criativos. Às vezes não temos determinados recursos, podemos solicitar a parceiro do lado que também nos pode dar apoio nesse sentido. E através, sem dúvida, da atualização constante de valores.
A mediação, concretamente, num processo, se assim se possa dizer, formal, acaba por ser um processo de abordagem aos conflitos, através do diálogo e da cooperação, no qual as partes têm sempre um apoio, a intervenção de um terceiro, que aquilo que faz é, de alguma maneira, apoiá-los a comunicarem e a encontrarem uma forma de negociarem e de chegarem a um acordo entre eles. No que diz respeito à mediação escolar, essa acaba por ser uma ferramenta de educação, de educar sobre como lidar com o conflito, não fugindo dele, de preferência, e como adotar estratégias positivas, criativas e de cooperação. E isto pode ser feito das mais variadas formas. Não tem que ser em sala de aula, de forma como se dá uma aula, não é? Pode ser através de determinadas brincadeiras no recreio, pode ser entre convívios, pode ser de uma série de formas. É uma base de configuração de redes e estruturas de mediação. Mas é óbvio que isto tem que ter uma estrutura. Se vamos pensar em mediação escolar nas escolas, mas não lhe darmos uma estrutura, também não fará sentido. É óbvio que terá que ter um programa estruturado, dinâmico e coletivo. E tem que efetivamente ser pensado coletivamente. Nenhuma das partes pode se sentir excluída de todo o processo, em que apenas os alunos é que são chamados, os alunos é que são envolvidos, ou por outro lado só os professores, ou por outro lado só os pais. Aqui acaba por, de alguma maneira, ser um programa que é estudado, é diagnosticado, o problema na escola, e é, de alguma maneira, pensado um programa que faz sentido naquela escola. Há aquelas pessoas que compõem aquela escola. O programa em si acaba por promover competências, comportamentos e atitudes e valores. Quando falamos em mediação de conflitos em contexto escolar, acabamos por falar numa mediação bastante diferenciada de outra qualquer. Não tem nada a ver em medida na questão da mediação familiar, a mediação laboral, a mediação penal, e passa um pouco pela questão também da diversidade de atores que uma mesma comunidade escolar acaba por acolher. Aqui temos alunos, famílias, docentes, diretivos, pessoal não docente, e embora exista uma hierarquia bem definida, a verdade é que é aqui que se partilham uma série de acontecimentos da nossa vida cotidiana. É aqui que se partilham intimidades entre as pessoas também, entre os alunos, e acaba por ter que ser abordada de uma forma diferente. Aqui acabo por passar um pouco. Aquilo que se pretende, de alguma maneira, é diminuir o número de conflitos e logo o tempo dedicado à sua resolução. Às vezes, quando se fala em implementar programas de mediação escolar nas escolas, as pessoas dizem, mas isso exige o facto de termos que perder tempo, entre aspas, a capacitar pessoal, a sensibilizar pessoal, e não ser um outro que vem e resolve os nossos problemas. Não, é aqui que conseguimos encontrar a solução dos mesmos. A verdade é que pode levar algum tempo até que isso, de alguma maneira, tenha resultados, mas a seguir, o tempo que se dedica à resolução dos conflitos existentes acaba por ser reduzido e acaba por ser compensado. Poderá levar a uma redução do número de sanções e de expulsões e diminuir a intervenção dos adultos, não é? Em que estes são substituídos pelos alunos ou pelas próprias partes em disputas. Quando se fala aqui, e a abordagem frustrada no nível da mediação escolar, ela envolve que ela poderá ser realizada entre alunos e professores, entre pais e alunos, depende do conflito que está a ser trabalhado, depende também da forma que vai ser abordado. Logo, traz-nos um ambiente mais descontraído e produtivo. Se calhar agora, através deste esquema, podemos ver de que forma é que se pode estruturar um programa de mediação escolar num agrupamento. É óbvio que nós estamos a falar, todas estas questões terão que ser experimentadas, terão que ser avaliadas e não se muda a realidade da escola de um dia para o outro.
Não se podem pôr alunos de um dia para o outro a realizar mediações entre conflitos que há no recreio entre colegas, a mesma coisa com os professores, tudo isso tem um processo. Inicialmente passa por um processo de informação à escola, do que é que consiste o programa, o que é que se pretende fazer, e é feito um diagnóstico, não é? Se realmente, é óbvio que nós não vamos apresentar as propostas sem percebermos que é um problema da própria escola, se a escola realmente vive estes conflitos, sente necessidade a este nível. Sentindo, feito o pedido, é feito um diagnóstico conjunto, onde são implementadas uma série de ferramentas, de estratégias, de instrumentos para, de alguma maneira, se identificar onde é que se poderá e como é que se poderá atuar. Posteriormente é feita uma planificação que vai estruturar todos os passos seguintes. Começa-se por uma sensibilização, e esta sensibilização é geral, a questão da sensibilização aos adultos nessa primeira fase, e posteriormente a formação. É aquilo que se chama a formação 1, que é onde se capacita alguns desses adultos que de forma espontânea e voluntária, ou seja, não imposto, todos nós sabemos que se vamos obrigar os professores a estar aqui, se vamos obrigar os pais a estar aqui, se calhar aquilo que ouvem também não lhes fica, não é? São pessoas que de alguma maneira estão dispostas a investir a este nível e passam pela fase de formação do aluno para capacitação. O mesmo se processa com os jovens, não é? Que neste caso aqui tem a questão da básica e secundária, noutros casos poderá ser na secundária, poderá ser numa básica, B2-3, porque cada vez mais aquilo que se diz é que quanto mais cedo se começar nesta perspectiva, as pessoas cada vez entenderem mais que comecem nós a resolução dos nossos próprios conflitos, acaba por ter resultados muito mais eficazes. Pois a questão da institucionalização, o que é que isto quer dizer? É o apoderamento, entre aspas, da medida em si por parte da escola. É algo que a escola já assume como um processo natural, em que tem definidos claramente o resultado das formações, quem são os mediadores estudantes, quem são os mediadores professores, quem são os mediadores a nível pessoal não docente ou a nível de pais, para que em situações concretas possam ser escolhidos e integrados. Existe também a possibilidade do gabinete de mediação, onde aí, em situações mais extremas, e que não se consiga encontrar a solução na própria escola, se recorre a um mediador externo. Não priorizando essa abordagem, obviamente. Aquilo que se pretende é que cada vez mais sejam os próprios a ter capacidade para enfrentar. Depois é feita uma avaliação e poderá eventualmente haver uma difusão para outras escolas. Esta acaba por ser aquilo que de alguma maneira, a nível de mediação escolar e a nível de resolução de conflitos, na minha perspectiva, poderá ser uma eventual solução. Mas, como disse, não é a única, não é? Temos uma série delas e cada escola poderá, de alguma maneira, escolher e adaptar-se àquela que prefere e que consegue, de alguma maneira, implementar. Aqui só vos mostrar, não é, uma pequena arte daquilo que se pretende na realidade. Temos a raiz, e aqui trabalham-se questões de valores, não é? Ao fim e ao cabo, a questão do respeito, a questão da atenção pelo próximo, a questão de termos uma mente aberta para acolhermos, de alguma maneira, as mais diferentes soluções, valorizar cada indivíduo, a questão de acreditar que os problemas são melhor solucionados pelos próprios envolvidos, valorizar os sentimentos. As pessoas não são números, as pessoas são efetivamente pessoas e fazem parte desta dinâmica. E focarmos na aprendizagem do conflito. Não torná-lo um bicho-papão, saber realmente lidar com ele de uma forma muito mais construtiva e cooperativa. É adquirido um conjunto de habilidades, não é? Que é a capacidade, em vez de controlar, capacitar em vez de controlar,
A escuta, muitas das vezes nós dizemos que ouvimos e que ouvimos as necessidades dos outros, mas na realidade nem sempre estamos disponíveis para escutar e para entender aquilo que verdadeiramente poderá ser importante para o outro. Ser imparcial, desistir de fornecer soluções, gerir o processo e encorajar a expressão e o reconhecimento dos sentimentos. O que pode, de alguma maneira, os frutos que podem nascer de todo este encontro, acaba por ser a mediação com um adulto, não é? Que poderá ser feita em espaço, quer por um externo, mas principalmente por internos, e a mediação entre pares. Não é? Haver aqui o reconhecimento de que, se os conflitos são com os alunos, deverão ser eles realmente a lidar com ele. Se é entre professores e alunos, deverão ser co-mediadores, professor e aluno, a ajudar os colegas a atingir um acordo ou a atingir uma solução. Ou seja, olharmos para, cada vez mais, a possibilidade de encontrarmos soluções onde estamos. Há pouco falava-se da questão de, quando temos uma situação como esta, fazer uma sinalização, sem dúvida, e há casos e casos, que é imprescindível que isso assim seja, que as pessoas tenham consciência que têm essa responsabilidade e têm que efetivamente assumi-la. No entanto, às vezes, esta mesma professora poderá estar sozinha a pensar e a tentar chegar àquela mãe. E poderão, às vezes, haver outros meios se a escola não estiver fechada e se as outras entidades ou as outras pessoas, como se falou dos pais, estiverem disponíveis para apoiar. E pensar em conjunto em possíveis soluções para situações como estas, porque infelizmente cada vez são mais, e as CPCJs cada vez estão a receber mais casos destes, mas se nós na comunidade conseguirmos de alguma maneira apoiar e encontrar soluções em conjunto e percebermos às vezes o que realmente está a passar antes de enviarmos responsabilidade para o outro, porque é um pouco o passar ao botaxi, como há pouco ali se dizia, se calhar a solução poderá ser mais facilitada e nunca, não estou a dizer com isto que a solução pode não passar por um encaminhamento para a CPCJ, mas há que tentar várias estratégias antes de alguma maneira, enviarmos um problema para o outro, antes de percebermos se nós, e em conjunto com os outros, podemos solucionar. Acaba por ser esta a minha apresentação. Ficar a aguardar que, se tenho alguma coisa para me questionar em relação às das questões que disse. Também vamos um pouco avançados na hora, vocês já estão sentados há algum tempo, mas gostaria que me dessem algum feedback, se isto para vocês faz sentido, se se identificam, se não. Não gosto muito disso. Ora bem, eu acredito que nós muito quando falamos da mediação, falamos já quando o conflito existe. Eu acredito muito na mediação, sobretudo na prevenção do conflito. Ou seja, por exemplo, quando vem um aluno da Savana diretamente por um menino traumatizado, é necessário fazer uma mediação cultural, tecnológica. Muitas vezes nós preocupamos-nos com o conflito do dia a dia. Eu tive um exemplo engraçado na escola de Amatina Negrão, com um aluno que veio da Savana. E pelo olhar assustado eu compreendi que ele precisava de apoio. Fui com ele apresentá-lo ao computador, etc, etc. Até mesmo antes do diretor de turma, que iria fazer exatamente o mesmo também, forçar. Mas eu cheguei depois ao ponto de entrar em conflito, ou poder criar ali um conflito, até meses mais tarde. Isto porquê? Aquela criança começou a ser levada na escola como uma criança que tinha comportamentos diferentes, cheirava de forma diferente e começavam os colegas a ser agressivos para ele, a serem agressivos para ele. Então eu procurei, achei-me responsável por aquele menino que tinha chegado a uma das turmas do qual eu era responsável administrativamente. E então eu encontrei, portanto fui buscar roupa lavada para ele, combinei com uma colega do ginásio para uma hora que o ginásio não estivesse ocupado para que ele pudesse tomar banho na escola. E a autorização à direção, e ele tive. Só quando chegou a altura do banho, o menino chorou.
E eu fiquei muito assim. Até mesmo porque o miúdo é muçulmano e a mulher, na vida deles, tem um papel diferente daquele a que estamos habituadas. Portanto, a solução para isto, rapidamente assim pensada, foi procurar um mediador cultural. Então recorri a um jovem lá na nossa escola, com quem me relaciono bastante bem, ou me relacionava bastante bem, e expus o meu problema. Respondeu-me lá com um sotaque muito engraçado, a dizer: a dona Emma, muito boazinha, homem africano muito orgulhoso, eu percebo o que está a fazer e eu vou falar com ele. Portanto, no dia seguinte, quando eu cheguei à escola, fui recebida com um belo sorriso. E a criança, aos poucos, não quer dizer que não tenha tido outros problemas, mas sei que é um jovem que foi perfeitamente integrado. Ou seja, muitas das vezes, e problemas que existem nas escolas, podem ser tratados preventivamente. E eu acredito que a mediação também seja isto. É verdadeiramente isso. É verdadeiramente isso. Porque todas estas questões são trabalhadas com os jovens, com os professores, ou seja, não é apenas o preparar para fazer uma mediação. Não, é preparar, é, de alguma maneira, apoiar e capacitar para uma mudança de cultura, cada vez mais. É não nos desresponsabilizarmos, os jovens, através destas possíveis formações, e eu apresento-vos isto desta forma, e nós podemos olhar para ela de outras formas. Não há modelos estanques, não podemos cada vez mais pensar que vamos todos funcionar de uma determinada maneira, porque aquilo que poderá ser resposta para uns casos é óbvio que não vai ser para outros, não é? Por isso é que todas estas formações são muito vivenciadas, são muito através do roleplay com os jovens, são muito através do roleplay com os professores, de forma a que as situações sejam vivenciadas, contextualizadas, em que haja experiências como essa que possam ser partilhadas e é cada vez mais capacitar e promover para a cooperação. E aquilo que me está a dizer foi que assumiu uma responsabilidade, que era sua, porque era todos aqueles que estavam na escola e viam aquela situação. Não é? Você assumiu e tomou. Precisamente. É? Assumiu-a, teve uma atitude e teve o cuidado de escutar, mesmo sem estarem a falar. Não é? E conseguiu escutar precisamente aquilo que se passava com aquela criança e pediu ajuda. Não é nenhuma. E é por isso mesmo que, se estivermos a trabalhar conjuntamente, em trabalho de equipa, com esse propósito e com essa vontade, as soluções encontram-se. E às vezes encontram-se de uma forma que nós não estávamos à espera e materializam-se também, às vezes, de uma forma surpreendente, que jamais nos passaria pela cabeça fazer as coisas daquela forma, não é? E por vezes é como há pouco ali que o filme dizia, não é? As soluções podem ser o mais simplistas possível. É ótimo as escolas hoje poderem contar com os mediadores culturais, como eu estava a dizer, com os mediadores escolares através dos gabinetes, e entre outros, seja os animadores, as pessoas têm que de alguma maneira se envolverem, não é? E participarem. E não terem problemas em trabalhar essas questões, responsabilizando, como a maior parte das vezes temos vindo a fazer. Todos nós, enquanto cidadãos, não é? Que as coisas realmente se passam à nossa volta e que continuamos constantemente a achar que é mais fácil apontar o dedo do que encontrar soluções conjuntas. Mas também que em tempos de crise para utilizar os recursos que a escola já tem. Porque não há abertura institucional, por exemplo, para que uma escola tenha determinados técnicos, isto salvo várias exceções, a não ser que não se torne já uma escola de intervenção prioritária, por exemplo. Seria de... Eu acho que é financeiro. Às vezes também é mesmo a nível das ideias e daquilo que se vê como escola. Porque muitas vezes quem faz as legislações e quem cria determinadas situações, por exemplo, não está no terreno e não faz a lei de acordo com as necessidades. Às vezes, pelo contrário, até vai constranger certas soluções. E continua-se a olhar para a escola como um espaço, não é?
quatro paredes, completamente de alguma maneira aliado da comunidade e a comunidade da escola. A comunidade pertence à escola e a escola pertence à comunidade. Obrigada eu. Agora se aproveita para rematar. Peço. Não, eu estou de acordo com o facto da responsabilidade partilhada, mas eu tenho ideia do pouco tempo que aqui estou, e não é exclusivo desta escola, com certeza, professores, outros técnicos da escola, exigem, eu vejo muito, parece-me, que ficam muito centrados naquilo que são, não só e apenas, ou que pensam ser a sua obrigação enquanto profissional, não é? O professor é ensinar, o funcionário é ver se as crianças não andam a correr nos corredores, a direção é dirigir e pouco mais. Portanto, não há aqui uma transversalidade supostamente daquilo que devia compor uma escola, que é a educação. E neste momento aquilo que eu sinto das escolas é ensinar e não educação, não é? Não sei se por falta de tempo, se por falta de vontade, ou o que é que está a faltar aqui, não é? Eu, por exemplo, calculo que, eventualmente, se este workshop tivesse sido promovido da parte da manhã, acredito, devem estar na escola por volta de 40 professores, e se tivessem uma indicação da direção em como poderiam participar no workshop, 90% se calhar estariam aqui porque não teriam de dar a aula, não é? Mas como sai fora da hora da aula, já não vêm à escola, não permanecem na escola para estar no workshop. E depois vemos no dia a dia muito desespero, muito lamento, muitas pessoas a queixarem-se que não sabem, não ter soluções, não sabem o que hão de fazer, não é? Mas não aproveitam estes momentos, não é? Isso é pena. E quanto à questão também dos recursos humanos na escola, eu tenho um bocado também de dificuldade em aceitar por exclusivo esse argumento, até porque eu vejo também muitos funcionários nesta escola. Eu calculo que muitos também estejam inseridos por programas através do centro de emprego. Mas vejo um em cada parte do corredor, de cada entrada está um, exatamente no mesmo sítio, de manhã à tarde está exatamente no mesmo sítio e não faz exatamente nada. Eu pergunto o que é que faz, não é? Qual é o papel dele na escola, não é? Às vezes faz-me confusão este sistema. Mas é que eu nem sequer chego a perceber quais são as funções das tarefas. Muitas vezes nem eles próprios. Pois, eu acredito que acho que há muito, sinceramente, há um bocadinho de falta de sensibilização também para as pessoas que trabalham nas escolas. Essa questão de trabalhar em equipa acaba por ser uma dimensão ainda maior. Nós, infelizmente, continuamos a olhar muito para o nosso umbigo e fazer o nosso trabalho e esquecer de gostar muito que nos rodeia. Isso é geral, infelizmente. Mas dentro das escolas falta muito, de facto, viver esta experiência como uma verdadeira comunidade escolar que é, não é? E julgo que não se está a fazer tudo isso. Cada um envolvido no seu pequeno mundo e as crianças e os jovens no meio disto tudo é que acabam por levar por tabela, não é? Mas nós temos a ideia que temos que continuar a tentar fazer a diferença. E às vezes é não desistir e olhar para a imagem de outra forma. Então, ok, se é ao 4 da tarde ou 4h30 e começou, foram convocados para este encontro, não é? Se não estão, vamos amanhã tentar de outra forma. Se for preciso, faz no meio do recreio, com uma série de miúdos, não interessa. Temos é que, de alguma maneira, tentar para darmos a oportunidade, pelo menos àqueles que podem ser muito poucos que querem participar, de ter a oportunidade de fazer. Os livros sem receitas, não é o que se costuma dizer. Nós estamos sempre à espera que desta forma resulte, mas infelizmente, mas sem dúvida que há. E há outra questão, tendo em conta aquilo que acontece neste departamento de escolas e a diversidade cultural que há. Por acaso, felizmente, não noto, sim, aparentemente e à primeira vista, nesta escola, neste agrupamento, sobretudo nesta escola, uma vez passamos cá mais tempo, situações significativas chamemos de racismo, não quero ser uma palavra muito agressiva, mas de
de exclusão por ter diferente nacionalidade ou o que for, ou cultura. Mas verifica-se isso aqui muito, portanto, é um contexto, uma comunidade muito multicultural. Pronto, mas vi, como estava a dizer, a nossa colega aqui há pouco, na última intervenção, a Emma. Também aqui, não sei se já se perceberam, pelo menos quem está nesta escola, já há um ou dois casos que me parecem um bocado que têm que ser tidos em conta e ver de forma que não se podem repetir. Eu, por exemplo, percebo um jovem que penso que chegou há pouco tempo, que ele é do Paquistão, Ricardo, sim, não é? E não sabe falar uma palavra em português. Está sempre sozinho, portanto, isso são casos que nesta escola devem ocorrer todos os meses, porque estamos num território onde os pais andam sempre de um lado para o outro, em constante, como ciganos quase, não é? À procura do trabalho, depois é uma zona que tem trabalho sazonal e, portanto, potencia de facto o aparecimento de jovens de muitas culturas. E estranha-me que dada essa dimensão, que não haja de facto um papel ou uma figura ou a implementação de um projeto deste âmbito de inclusão ao fim e ao cabo. E eu estou a pensar, inclusive, e estou a tentar fazer isso com um grupo de jovens, e acho que a metodologia é correta, sobretudo a questão da mediação pelos pares. Portanto, não queria pegar um bocadinho naquilo que, até porque não sou adepto de todas as praxes académicas, não é? Mas o conceito em si, não é? Haver um grupo de jovens mediadores que olham os colegas que acabam de chegar à escola. E o que eu penso, isso é uma coisa tão simples de fazer e só não acontece também um pouco, eu noto isso, nós estamos sempre a desacreditar os jovens e as suas capacidades e não damos valor. E nós temos o facto de termos agora os mega agrupamentos e termos jovens com 10 anos e termos jovens com 18, vai tirar o bom que isso tem, não é? Então nós temos jovens já crescidos, temos jovens adultos nesta escola, não é? E há que tirar o bom que isso nos pode dar, não é? E eles podem ser um bom cartão de visita para quem acaba de chegar à escola. E nós estamos a tentar fazer isso com um grupo de jovens, a transformá-los ao fim e ao cabo em mediadores escolares para trabalharem com outros jovens. Fico muito contente com esse testemunho e com essa vontade. Sem dúvida que é por aí, não é? Eu, quando falo, por exemplo, na mediação cultural, não vou propriamente relacionar isso, por exemplo, com o problema de racismo. Há coisas muito mais subtis. Por exemplo, um jovem que não encontra na sua escola um livro da sua língua materna. Um jovem, por exemplo, não tem uma alternativa ao prato do dia, que é carne de porco. Eu tive o prazer de poder participar na primeira vez que um jovem foi para uma instituição ia-se passar o seu primeiro ramadão. E eu tive o prazer de o levar de férias e cozinhar para ele numa situação que ele estaria com a família. Quando ele se levantou e cozinhei para ele. E tivemos ao telefone com um irmão que estava longe também, para tornar aquela experiência um bocadinho mais familiar, digamos assim. Mas sei que, por exemplo, pela parte da instituição onde esse jovem está, não houve qualquer abertura. Portanto, quando há o ramadão, ou ele desiste, ou passa fome. Por exemplo, são coisas subtis, pequenas coisinhas que nas escolas também existe como nós somos o reflexo da comunidade que temos. E penso que a paz passará sempre quando encararmos todo e qualquer indivíduo, sobretudo se for criança que precisa do nosso apoio, como sendo nossa, mesmo não sendo. É por aí. Esta senhora merece uma salva. Muito sensível, muito organizada. Sorry. Não, mas esses pormenores de perceber que a criança não tem o livro na escola, que é tão importante, é porque assim, nós de facto quando falamos da diferença, quando pensamos na diferença, somos muito mais objetivos, muito mais salões nas nossas interpretações. Eu voltei a estudar aos 37 anos, porque na escola que trabalhava e fazia trabalho voluntário, me perguntavam porque é que eu não poderia fazer aquilo sempre, por exemplo. E eu respondi, eu não posso fazer isto sempre porque não fui estudar para que me deixassem fazer isto sempre. E então, incentivada por esses
malucos que andam por aí. Lá fui eu, 15 anos depois de ter deixado de estudar, e voltei à escola. E fez muito bem. E, portanto, Parabéns, fez mesmo muito bem. Eu acho que, pegando só nisso, eu continuo e quero mesmo reforçar muitas das vezes essa questão e esta visão tem a ver com o facto de estar disponível para escutar, para acolher, para respeitar. E se todos nós tivermos esse cuidado diariamente, essas questões não nos passam tão ao lado como isso. Nós temos de estar verdadeiramente disponíveis. É óbvio, nem sempre é fácil. Todos nós estamos sujeitos a ruídos constantes, seja as questões da falta de dinheiro para pagar isto, seja as questões pessoais, seja as questões de vária ordem, acaba por nos afetar e nem sempre estamos disponíveis para o outro. Mas há que, pelo menos, se fizermos este treino diário, podia ter essa atenção, escutar, acolher o outro, perceber o outro, das mais pequenas coisas. E quando eu falei na estrada é um exemplo disso, não é? Os pais que vêm deixar os meninos à escola e, se for preciso, param precisamente em cima da passadeira, podendo pôr em risco outros e até o próprio filho. Não é? São todas estas questões são importantes, são as questões de cidadania, não é? E que, ao fim e ao cabo, se começarmos a ter uma atitude diferente, poderão realmente levar a verdadeiras mudanças. Bem, e antes de finalizar, eu gostava só de fazer aqui uma questão que é o seguinte. Antes de mais, queria agradecer a todos, mais uma vez, por terem estado presentes nesta iniciativa e, acima de tudo, àquele casal que esteve aqui connosco desde o início e que, tirando o caso da Dra. Fátima, que é Presidente da Associação de Pais, dá-me a ideia que em termos efetivos de termos aqui pais encarregados de educação, foi completamente o único casal encarregados de educação que tivemos cá. E assim queria agradecer em especial à vossa presença. Isto também é feito para vocês. O objetivo é esse. E gostava de saber uma coisa, que é o seguinte. O que gostaram de ouvir aqui? O que gostavam de ter ouvido, que não ouviram? Eu gostava de ter ouvido de tudo, ouvi. Também gostava do método técnico cá, alunos dessa vez. Mas o que gostava de ter ouvido? Não ouvi ficar discutido. Uma coisa que tem dúvidas e que gostava que se falasse. Isto não tem nada de dúvidas faladas. Tu me tens explicadinho, já se está a ver, com certeza, acho muito bem. É tudo bem explicado. Só tenho a agradecer. Não tem nada a agradecer, nós é que temos que agradecer por nos terem escutado. Algum tema mais, para além deste? Isto porque a nossa intenção é proporcionar momentos destes várias vezes. Portanto, isto voltará a acontecer 3, 4 vezes por ano, sempre em volta do mesmo tempo, mas as pessoas não... Com variações. Sei que é triste para quem vem e organiza, para quem vem ser sozinho. Nós sentimos que neste momento estamos eu estive há pouco a falar com a doutora Melania sobre isso, estamos a desbravar terreno. Não só no projeto em si, não só na cidade, não só na escola, não só na comunidade, não só na direção e na equipa escolar. Estamos a desbravar terreno um pouco nisso tudo. E, como também já referiu, outros temas também iremos trazer. Por exemplo, até questões a nível de internet, por exemplo, um tema que acaba por ser bastante importante, a questão da vigilância que os pais podem exercer, que tipo de vigilância podem exercer a nível da internet, que sites é que os seus jovens veem, que programas têm, o que é que fazem. Esses e muitos outros temas que devemos trazer ao longo destes 3 anos que vamos estar aqui no Conselho de Albufeira, enquanto o projeto durar. Acho um pouco ficou para mais tempo, queria, em nome do projeto dos Traduções, agradecer a presença de todos e desejar boa tarde. Já vai, claro.